Jesus sabe que Pedro ia negá-lo. Porque Jesus sabe tudo, irmão. Ele sabe tudo. Antes de nós pensarmos, ele já sabe. E aqui, irmãos, ele está falando com ele, chamando ele por 2 vezes, despertando ele. Simão, Simão. A tentação vai ser tão grande que eu precisei rogar ao Pai, porque senão a tua fé desfalece. Mas eu quero te dizer uma coisa. A hora que você se converter, você confirma os teus irmãos. E quando ele ouve isso, irmãos, ele fala para Jesus: Senhor, eu estou disposto a ir contigo até a prisão e a morte. E Jesus olha para ele, fala: Pedro, agora ele chama de Pedro, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, você me terá negado 3 vezes, dizendo que você não me conhece. Irmão, o Senhor conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo. Ele está vendo essa igreja, Ele está vendo cada coração. Ele contempla a casa, Ele contempla a nossa necessidade. E Ele sabe tudo antes mesmo de nós pedirmos. E quando Ele está falando isso aqui com Pedro, irmãos, ele percebe que ele sai aqui de servir a Páscoa e a Santa Ceia. E aí ele começa a falar com Pedro. E dali a pouquinho, irmãos, eles vão lá para o Monte das Oliveiras, que os irmãos conhecem. Mas a obra de Deus é tão sublime, tão preciosa, irmão, que tem 4 evangelistas, 4 evangelhos. Se fosse todos iguais, se nós pegássemos Mateus e lesse esse assunto, se nós pegássemos Marcos e lesse esse assunto, se nós pegássemos João e lêssemos esse assunto, mas cada um conta, irmãos, de uma forma diferente. Ele conta a passagem, esclarece os fatos, como vendo com seus olhos, contemplando, apalpando com a mão. E cada um, irmãos, cada um tem uma memória, uma mente. Então ele grava aquilo, ele guarda aquilo. Eu vou escrever isso, eu estou vendo isso, eu estou presenciando isso. É igual os testemunhos que nós contamos, irmão. Nós às vezes contamos hoje, amanhã nós não conseguimos falar as mesmas palavras. E essa mente humana, ela não consegue ser muito firme, não consegue ir além das coisas. O outro evangelista, irmãos, ele já comenta de outra forma. Ele fala que ele estava ainda ali no salão e acabou de servir a Páscoa, a ceia. Ele tira o manto, Jesus, pendura lá numa cadeira e pega uma bacia de água. E era o costume dos judeus. Aonde eles chegavam, irmãos, eles lavavam os pés. Era na chegada. A hora que chegaram no salão, eles foram lavar os pés. Percebe que quando ele foi na casa daquele Simão que ofereceu aquele jantar, a mulher veio chorando, enxugou os pés de Jesus com os cabelos, molhou com lágrima. E quando levantou da oração, ou quando pararam de almoçar ali e tal, ou quando estavam almoçando, o Simão ficou olhando para ele e falou assim: se esse homem fosse profeta, ele sabia quem é a mulher que está aí nos pés dele. Ele não permitiria. Acho que ele pensou: recebi um hóspede errado. E Jesus, olhando dentro do coração dele, falou: Simão, Simão, vou te fazer uma pergunta. Tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro devia 50 dinheiro. E eles não tinham como pagar o credor. E o credor o perdoou. Quem você acha que deveria amar mais? Irmão, ele deve ter esticado o peito assim, enchido o pulmão para responder: Senhor,
Eu tenho por mim que é o que mais devia. Falou, Simão, como você é sábio, que sabedoria que você tem. Está vendo essa mulher? Eu entrei aqui na tua casa, tu não me deu água para lavar os meus pés. Tu não me deu o ósculo de boas-vindas, Simão. Tu não deu uma toalha para me enxugar o meu rosto, e nem enxugar os meus pés. Não ungiu a minha cabeça com óleo. E essa mulher, desde que chegou, ela lavou os meus pés com lágrima, enxugou com os cabelos e ungiu com perfume. Então eu quero te dizer, Simão, ela me ama muito porque muito é perdoado os seus pecados. Glória ao Senhor. Irmãos, e o Senhor conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo. Então Jesus pegou a bacia, irmão, e foi lavar o pé dos discípulos. Aí fala ali que ele cingiu a toalha, lavou os pés dos discípulos e começou a enxugar com a toalha. Mas, pelo que se lê ali, ninguém manifestou, mas Simão manifestou. Esse Pedro manifestou. Falou, Senhor, isso é trabalho escravo. É os servos que faz para os seus senhores a hora que chega na casa. Eu não posso permitir. Alguém que eu falei ontem, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao céu, na terra, eu não posso aceitar um negócio desse. Lavar os meus pés? Não, Senhor. Aí o Senhor falou para ele assim, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele olhou, irmãos, aquelas palavras que ele falou aqui, eu estou disposto a ir contigo à prisão e à morte. Falou, Senhor, então me lava os pés, a mão, e lava a cabeça. Aí Jesus fala, aqueles que estão limpos não necessitam de ser lavados, senão os pés. E aí começa o desenrolar do assunto, irmão. De repente ele sai dali, vai lá para o horto, e Jesus faz aquela oração. Chama eles, fala assim, olha, minha alma está angustiada até a morte. Ele queria dizer, sem falar a palavra, eu sou o Filho de Deus que vinha ao mundo, mas eu vou passar por um cálice que eu não sei, vai ser muito difícil. Eu preciso que vocês orem comigo. Vela comigo um pouco aqui. E deixou os três e foi orar, irmãos. E orava com aquela intensidade, falando as mesmas palavras. Pai, se é possível, que eu não precise tomar esse cálice, passe-lhe de mim. Aí ele vinha até nos discípulos, irmão, e eles dormindo. Olha, pedi para eles vigiar comigo. E ele acordava, eles, nem um pouquinho vocês não podem velar comigo. Ora, vigia, para não entrar em tentação. Mas os olhos parece que estavam carregados de sono, irmão. Ele voltou a orar, eles dormiam. Na terceira vez a Bíblia conta que o suor dele começou a transformar em grandes gotas de sangue. Corria no corpo e caía no chão. Eu quero crer que naquela hora que ele estava passando por isso, ele estava vendo a serpente lá do jardim, passando ali por ele. Glória ao Senhor. Essa você não vence, essa você não atravessa. E quando nós ir lá na frente, irmãos, e foi ouvido naquilo que pediu, eu quero crer que a força que ele tinha, o poder que ele tinha, ele era Deus, Filho de Deus, Deus carne, com todo o poder. Ele estava vendo a cruz, ele estava vendo aqueles homens malvados, ele estava vendo aqueles algozes, ele estava vendo a coroa que iam pôr na cabeça, ele estava vendo o chicote, com quem ia chicotear. E ele falou, Pai, eu não sei se eu consigo suportar tudo isso. Quer dizer, quem está com uma metralhadora na mão, irmão,
ele vence quem está com um canivetinho assim. Então ele tinha tudo esse poder. E ele tem tudo esse poder. E ter que aguentar o que ele aguentou, cuspir no rosto, dar bofetada. Irmãos, ele conseguiu atravessar tudo isso até falar as últimas palavras. Glória ao Senhor. Então ele foi ouvido naquilo que clamou: Pai, se é possível, passa, mas não podendo passar, cumpra-se em mim a tua vontade. E o Pedro está ali, irmãos, e ele fala assim: agora o príncipe deste mundo já se aproxima, nada tem a ver comigo. E noutra parte ele fala assim: essa noite vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo, vocês vão embora. Glória ao Senhor. Irmãos, e de repente ele está falando, está chegando o Judas que ia trair, está chegando a multidão, e pega, esse Pedro puxa a espada. Não, meu mestre, vocês não levam. E já sorta a espada, corta a orelha direita de um criado. E Jesus repreende: Pedro, você corre risco de morte, Pedro. São tudo algozes que estão aqui, guarda a espada. E pega a orelha e coloca no lugar. E segue o caminho, irmão. Glória ao Senhor. Aleluia. E chega na casa do sumo sacerdote para o julgamento. Ali conta que João entrou na sala porque ele era conhecido. Ele arrastou Pedro também. Mas de repente, irmãos, uma criada falou assim: você é discípulo dele, não é? Ele falou: não sou. Não conheço esse homem. Aí fizeram uma fogueira e começaram a quentar ali e tal. E ele esquentando as mãos. Chega outro e fala assim: você também andava com ele, não andava? Não foi você que cortou a orelha do fulano lá? Não, eu não conheço esse homem. Não conheço, eu não sei quem é. Irmãos, e interrogaram Jesus, um dos evangelhos fala, interrogaram Jesus acerca da sua doutrina e dos seus discípulos. Ele falou: sempre preguei abertamente. Pergunta para eles, para o povo, o que eu preguei. Quando Pedro escuta isso, irmão, o pavor toma conta muito mais. Agora, se eles virem interrogar nós, eles vão saber que eu andava com ele. E aí vem outra criada: você também andou com ele. Você é discípulo dele, sua fala te denuncia. E ele fala: não sei quem é ele, eu não conheço. E o galo canta ali atrás da casa. E a hora que o galo canta, irmão, o peso da palavra de Jesus toma suas entranhas. E aí fala que Jesus, pela abertura do vitrô da sala, olhou para ele, querendo dizer: Pedro, eu não te falei. Eu te conheço, Pedro. Eu sei quem você é. E fala que Pedro saiu na escuridão da noite, irmão, chorando amargamente. E Pedro desaparece de cena. Negou, foi embora. E agora vem o desenrolar dos julgamentos. E Pedro não pôde mais participar. Ele deve ter se escondido longe de tudo. Com essas palavras. Com esse príncipe das trevas, que trabalha em todas as mentes. Não falei que você não vencia? Não falei que você ia perder? Não falei que você não ia conseguir? Eu não falei para você?
E aí ele está na cabeça do Pedro, como a ave voando. Pedro, você negou, você viu tanta coisa. Pedro, você foi aquele que confessou que ele era o Messias. Você foi aquele que teve o privilégio de andar em cima das águas do mar. Ele estava lá junto com você no barco. A hora que o vento bateu, e aquele redemoinho que começou a querer levar você para o fundo, você gritou socorro, ele te socorreu, e agora se abandona. Irmão, imagina a cabeça desse homem, as aves voando, aquilo que a palavra fala, o espírito do mal. Agora eu te venço. Agora você não sai dessa. Quantos que estão aqui nessa noite, irmão, talvez passando por isso, mas vai ficando na comunhão desta palavra, que a palavra vai fazer muita libertação nessa noite, nessa casa de oração. Às vezes você não conseguiu ser fiel à medida que você desejava